Doutor, infelizmente a gente perdeu o Tom Veiga, né, o intérprete do Louro José, por conta de um AVC. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é o acidente vascular cerebral. Como é que ele funciona, como é que acontece no nosso organismo? Perfeitamente. O acidente vascular cerebral, Tainá e todos que estão conosco, ele é o conhecido derrame cerebral. Uhum, Existem dois tipos de acidente vascular cerebral. Ambos os tipos geralmente são causados por um pico de pressão alta. É a principal causa. entendi. Então a pessoa tem às vezes algum estresse ou mesmo tem uma pressão arterial mal controlada e naquele pico da pressão pode ocorrer dois tipos de AVC. O primeiro a gente chama de AVC isquêmico, que é aquele que não gera sangramento, simplesmente Uhum, ocorre um problema dentro de uma artéria do cérebro, obstruindo o fluxo de sangue e gerando aquelas manifestações que a gente sabe, né? Perda de força pelo corpo, a sim. boca torta, esse tipo de coisa. E existe aquele acidente vascular mais grave, que foi o do ator, né? Desse ator que faleceu recentemente, que é Uhum, o acidente vascular cerebral hemorrágico. Esse normalmente tem uma taxa de mortalidade muito alta, porque ocorre o extravasamento do sangue entre o crânio e o nosso cérebro, e causando uma compressão do cérebro. Costuma matar muitas vezes nos primeiros minutos. Infelizmente, o Tom Veiga foi entendi. vítima desse problema, né? Parece que ele tinha um aneurisma cerebral, que já é uma má formação da artéria do cérebro e que fica mais Uhum, suscetível a romper quando a pressão sobe. Então é como se fosse uma entendi. bexiguinha, né? Ele tivesse uma bexiguinha numa artéria muito frágil e aí essa bexiguinha rompeu no momento que a pressão subiu. Infelizmente, quando isso acontece, extravasa muito sangue e comprime o cérebro da pessoa. Dificilmente a pessoa vai conseguir respirar, o batimento cardíaco cai, a frequência respiratória também e acaba levando ao óbito. Normalmente, os sintomas mais típicos do acidente vascular cerebral, eles começam com essa sensação de perda de força nos membros superiores, é o mais comum. Então, a pessoa vai Uhum, segurar um copo, por exemplo, ela derruba, ela fica com a mão direita mais boba em relação à mão esquerda. Então, essas assimetrias já chamam a atenção. Além sim. disso, quando você olha para o rosto da pessoa, você tem que estar atento para uma mínima assimetria entre os dois olhos e em relação à estrutura dos lábios. Como é que funciona essa coisa da rapidez de chegar no hospital com um paciente que está em processo de AVC? Eu até gostaria de aproveitar a sua pergunta. Todo tipo de infarto, Tainá, e todos que estão com a gente, e o AVC, ele é um tipo de infarto, só que do cérebro, né? Mas Uhum, tipo de infarto cardíaco ou cerebral, o sucesso do tratamento e da recuperação depende desse primeiro tempo. Os americanos chamam isso de golden hour, a hora de ouro, quer dizer, o período dourado. No infarto do coração, a gente trabalha aí com até 6 horas do início do sintoma até a chegada ao hospital para já fazer algum tratamento. entendi. O infarto cerebral, que é o AVC, 3 horas. Então, iniciou qualquer tipo de sintoma suspeito, você tem até 3 horas para já estar sendo medicada ou passar por alguma intervenção em ambiente hospitalar. Então, é fundamental. Entendi. Qualquer sintoma suspeito, e as pessoas não são obrigadas a saber exatamente o que está acontecendo, então, perda de força nos membros superiores, dificuldade para caminhar, esse olhar mais difuso e mais distante, mudança da posição da boca, queda palpebral, paralisia facial, vá até o hospital de imediato para ter a definição diagnóstica e, se for um AVC, estando dentro de 3 horas, o tratamento vai ser muito mais resolutivo. Tem uma galera perguntando sobre as origens, né, que você falou. Pacientes diabéticos, hipertensão e tal. Tem alguma coisa a ver com genética também? Por exemplo, putz, minha família é toda hipertensa, eu corro risco de ter algum acidente vascular cerebral ao longo da vida? Sim, sim. O fator genético por um lado, é um fator difícil da gente mensurar num primeiro momento e ao mesmo tempo Uhum, um fator que a gente não muda. Então, hipertensão, as causas do AVC, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, tabagismo, são fatores que podem estar sendo associados ou não à genética. No caso, tabagismo e colesterol, eventualmente a gente pode mudar. Mas hipertensão e diabetes muitas vezes são de origem familiar. Então, se a pessoa tem esse histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau,
ela deve fazer uma prevenção cardiovascular, buscar um cardiologista, controlar a pressão, evitar alimentos que possam levar à crise hipertensiva, evitar hábitos que não sejam adequados, e a mesma coisa para o diabetes. E se ela puder evitar fatores que são removíveis da sua rotina, comer gordura, comer fritura em excesso, não fazer exercício, melhorar a questão do cigarro, diminuir ou até parar o cigarro, são questões muito importantes. A campanha Salve Sonhos é uma parceria entre a Caras e o GRAAC, e ao realizar a sua doação, você apoia o GRAAC nessa missão de garantir que crianças e adolescentes com câncer tenham a possibilidade de realizar um tratamento. E além disso, você também concorre a centenas de prêmios. Então, pega a câmera do seu celular, aponta pro QR Code que tá por aqui, ó, e faça a sua doação. Você não vai ficar de fora dessa, né?